Na planície rasa, sob a noite sem estrelas, de uma escuridão e espessura de tinta, um homem caminhava sozinho pela estrada real que vai de Marchiennes a Montsou, 10 quilômetros retos de calçamento, cortando os campos de beterraba. À sua frente não enxergava nem mesmo o solo negro e somente sentia o imenso horizonte achatado através do sopro do vento de março, rajadas largas sobre um mar, geladas por terem varrido léguas de pântanos e terras nuas. Nem sombra de árvore manchava o céu. A estrada desenrolava-se reta como um quebra-mar em meio à cerração ofuscante das trevas. O homem partira de Marchiennes lá pelas 2 horas. Caminhava a passos largos, tiritando sob o algodão puído de sua jaqueta e da calça de veludo. Um pequeno embrulho feito com um lenço de quadrados incomodava-o bastante. Ora o mantinha apertado debaixo de um braço, ora de outro, para poder assim enfiar no fundo dos bolsos as mãos entorpecidas que o açoite do vento leste fazia sangrar. A única ideia que lhe ocupava o cérebro vazio de operário sem trabalho e sem teto, a esperança de que o frio se tornasse menos agudo com o romper do dia. Havia 1 hora que ele caminhava assim quando percebeu à esquerda, a 2 quilômetros de Montsou, uns clarões vermelhos, 3 braseiros queimando ao ar livre e como suspensos. A princípio hesitou, tomado de receio, mas logo após não pôde resistir à necessidade dolorosa de aquecer por um instante as mãos. Bom, voltando aqui, naturalismo, um olhar sobre o homem de uma forma diferente. Né? Repara que aqui a gente já tem, em Germinal, do Émile Zola, francês, um homem que é pobre. Né? Se nós não víssemos apenas, não víssemos de forma evidente, dizendo que ele é um operário sem trabalho e sem teto, o homem é um miserável. Né? Ele não tem um lugar para ficar, ele não tem um trabalho, ele é um ex-operário. Se não fosse por isso, lembra da questão das classes? Olha aqui o proletariado, o operário aqui presente, a figura dele presente. Né? A observação de uma classe mais pobre, mais baixa, né? Economicamente mais baixa. Né? E aí nós temos o sutil, que é falar da jaqueta puída e da calça puída. Né? Então, o naturalismo é uma corruptela do realismo, é um pedaço do realismo, é um fragmento do realismo. Ele surge com muitos pontos comuns. Ele é descritivo, ele é objetivo, ele é crítico, ele observa a sociedade que ele se propõe a retratar. Então, ele quer ser real como realismo. Ótimo, então nós fechamos aqui pontos comuns, mas ele tem pontos de distinção, porque senão não precisaria um novo movimento. O narrador do naturalismo é um narrador objetivo como narrador realista. Ponto. Só que ele tem um traço de cientista. Ele observa algo para depois comprovar através da história que ele vai contar. Enquanto o narrador realista parece um fotógrafo, ele capta o momento e diz o que é. Tá? Então, para a gente entender, no cortiço, por exemplo, dizem que o Aloysio de Azevedo se sentava às portas de um cortiço, entrevistava as pessoas, anotava o que elas falavam que interessava a ele, anotava o dia a dia desse cortiço e aí escreveu o romance. Né? Que o cortiço, o mulato, o bom crioulo, eles são todos romances de tese. Lembra de redação? O que é uma tese? Tese é a apresentação de uma ideia comprovada por argumentos. Então, o cortiço coloca a seguinte tese: o homem submetido a um meio mais pobre, ele se animaliza. E ele vai comprovar tanto pelas pessoas que estão lá, que sempre estiveram, os operários, as
lavadeiras, as prostitutas, porque vai se falar disso, né? Como ele vai comprovar de pessoas que eram de classe mais alta, a linda pombinha que vai parar lá, né? Pensa pombinha, bichinho, né? O pombo, pequenininho, né? Frágilzinho, bonitinho, mas a pombinha, pessoa que é a filha de uma aristocrata falida e elas vão morar no cortiço, enquanto a mãe sucumbe ou meio destrói aquele que não se adapta, ou meio absorve o que se adapta. A pombinha se adaptou. Ela vira efetivamente, uma moradora de cortiço com todas as características. A mãe que não consegue aturar aquilo, ela aquele estado de miséria, porque já está velha, já está cansada e não consegue se adaptar, a mãe morre. Então, bem claro, o cortiço vai ter um narrador que observa os fatos, é um narrador observador, né? E os narradores naturalistas basicamente são todos assim, né? Para chegar a uma conclusão, a ideia do romance de tese. O realismo observa o indivíduo. Por exemplo, é o Bentinho representando o burguês que se sente traído, né? É o Brás representando a arrogância do homem burguês, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É o Aristarco representando os interesses de uma aristocracia falida em O Ateneu. No naturalismo, não. O naturalismo não olha o indivíduo como representação de um grupo, ele já olha direto o grupo. É a coletividade. Então você vai ver no cortiço as lavadeiras saindo juntas para lavar roupa, os homens indo juntos para pedreira, para quebrar pedras, para trabalhar. Você vai ver no Bom Crioulo o grupo de marinheiros saindo ou para as farras ou para o trabalho dentro do navio. Você vai ver no Germinal o grupo de miseráveis atacando comida como se fossem animais. Né? E aí vem a outra questão. O naturalismo trata o homem como um animal, movido a pulsões, instinto, fome, defesa, sexo. Tudo isso é instintivo para ele. Não é à toa que ele usa termos animais nos romances. O Cortiço ele fala tumulto de machos e fêmeas. É porque eles são animais como um cão, tá? Como um touro. São animais, são observados coletivamente como os animais são, tá? E agem impulsivamente como os animais agem, instintivamente. Né? Não existe coisa mais forte que o final, spoiler de novo, de O Cortiço, com a Bertoleza sendo acuada, porque o João Romão, né, que tinha a carta de alforria dela, ele rasga a carta e diz que ela é uma escrava fugida, ela acuada pela milícia é a polícia da época, tá? Não tem a ver com o nome milícia de agora. A milícia, na época, era polícia mesmo, né? Aí ela se vê acuada como um animal, e a narrativa coloca ela como um animal, e ela se mata para não voltar a ser escrava, que ela instintivamente percebe que ela foi traída. E aí ela se suicida para ela não ir como escrava, presa, porque ela ainda por cima ia pagar por ser considerada uma escrava fujona. Né? Ela poderia apanhar e tudo mais. Então, ela, como um animal acuado, alguns animais, quando se veem acuados, eles se matam. Então, essa é meio chocante, lógico, mas são romances de fórum crítico, que mostram criticamente o que ocorre numa sociedade. Né? Dentro disso, a maior parte das figuras do naturalismo são anti-heróis, o oposto do herói. Pensa no Fernando Seixas, romantismo, senhora, que entrega o dinheiro que a Aurélia deu a ele do dote e diz que não quer o dinheiro dela porque ele a amava realmente, passou necessidades, por isso que pegou o dinheiro, mas estava ali, devolvido. Né? E pensa no João Romão, do Cortiço, que capitaliza tudo. Né? Ele rouba o cortiço do antigo proprietário, ele engana a Bertoleza, ele
resolve ingressar para a alta sociedade, para a alta burguesia, e ele bota um verniz, né, de homem mais socialmente correto, digamos assim, né, mas tem desejos torpes, né, pelas mulheres do cortiço, comanda o cortiço, é pão duro, é avarento, é um escroque, alguém que explora o outro de todas as formas. Então, ele é o oposto do herói, ele não tem esse modelo de perfeição, ele é o anti-herói. O Bentinho, por exemplo, é um herói problemático porque ele vivencia conflitos. O João Romão em nenhum momento tem conflitos, ele apenas é o oposto daquele herói, ok? É importante a gente perceber que tanto o realismo quanto o naturalismo têm uma posição crítica diante da sociedade, né? Então, nós vamos ver claramente romances que vão questionar durante algum tempo a ausência da República, né? Eu falei do Aristarco no Ateneu. O Aristarco é a representação de uma sociedade decadente, porque subliminarmente, ou seja, de forma sutil, o Ateneu é a ideia de uma sociedade ainda vivendo o império, mas que quer a república, né? A imagem dos meninos meio que fazem coisas transgressoras, que buscam outros caminhos, é a ideia da sociedade que quer se modificar, que quer a república, que não quer mais uma aristocracia monárquica ou imperial, né? E justamente o Ateneu é de 1888 e a República é de 1889, né? A proclamação. Então é importante perceber que esses dois movimentos, um olha a burguesia de forma crítica, o outro vai olhar as classes proletárias de forma crítica e observando-as como um cientista observa o desenvolvimento de um animal, né? Então é importante perceber que elas cumprem o papel de tirar a idealização romântica e observar daqui para frente, de forma mais contundente, a sociedade que eles querem representar. Daí o grande traço de verossimilhança, de busca da realidade nos dois movimentos. Beijo do Gordinho. Próxima semana, fechamos o conteúdo da apostila com Machado de Assis, que começa romântico, passa a ser realista, tem lampejos de modernismo numa época que nem se pensava nele e que comprova, por causa disso, que de forma alguma pode ser amarrado num estilo de época. Outro beijo.